após o desastre ambiental ocorrido em janeiro. Criminosos furtam fiação dos semáforos na capital pela terceira vez em menos de 15 dias. Novo decreto editado pelo governo do estado flexibiliza medidas sanitárias contra o coronavírus em Santa Catarina. Epagre realiza pesquisa relacionada à produção de ostras desconchadas. E no esporte, os gols dos jogos do fim de semana pelas quartas de final do Campeonato Catarinense. Está no ar o Band Cidade com Rodrigo Cardoso. Olá, uma boa noite e uma excelente semana para você. O Band Cidade de hoje começa com uma reportagem especial. Neste domingo, 25 de abril, o desastre ambiental na Lagoa da Conceição, aqui em Florianópolis, completou 3 meses. A repórter Ana Cristina Machado retornou ao local para conferir de perto como está a situação de quem foi atingido pelo esgoto da estação de tratamento da Casan. A gente foi vendo aquela água subir, os carros aqui sendo arrastados, e aí começamos a gritar pelas pessoas, a gente viu as pessoas lá do fundo subindo para os seus telhados para se salvar. Foi isso que a dona Andréia e outros moradores da servidão Manuel Luiz Duarte, na Lagoa da Conceição, viram e sentiram no dia 25 de janeiro, após o rompimento da barragem da Lagoa Artificial de Infiltração, que recebe efluente tratado da estação de tratamento de esgotos da Casan. E depois de 3 meses do que aconteceu aqui na Lagoa da Conceição, os moradores ainda estão esperando por ações concretas, principalmente relacionadas à reconstrução das residências que foram atingidas. Esse é o caso do Ubirajara. Ele tinha uma pousada na região atingida, mas até agora o imóvel ainda está assim, sem nenhuma condição de uso. A gente tem que aguardar a comissão multidisciplinar deles avaliar os orçamentos, os laudos, para ver a decisão que eles vão tomar. Então a gente está hoje, depois de vítimas, agora somos reféns deles, no sentido de receber os danos materiais das casas, de receber as reformas, inclusive para que se chegue ao laudo e aos orçamentos, nós temos que arcar com o dinheiro do nosso bolso. O Ubirajara diz isso porque quando houve o rompimento da lagoa, a Casan disponibilizou um edital para que os moradores pudessem se inscrever e receber indenizações no valor de R$10 mil, ressarcimentos relacionados às perdas materiais e também um auxílio de um salário mínimo. Até o momento, dos 74 pedidos de ressarcimento por dano material, 28 foram concluídos, ou seja, cerca de 38%. Os moradores questionam a demora para a conclusão dos pagamentos. Até agora não foi depositado ainda o pagamento do aluguel, não. Vai vencer agora dia 27 e eu não sei como vai ficar a posição, se eu vou continuar ali, se a Casan vai ressarcir o aluguel. Os moradores também relatam sobre as dificuldades de comprovar os bens que tinham antes do desastre. Algumas pessoas conseguiram salvar. Agora tiveram pessoas que perderam tudo, se elas não tinham nenhuma imagem nas nuvens. Quem é que fotografa o seu quarto, a sua sala, para fazer um inventário do que ela tem dentro de casa? Quem é que se prepara para uma tragédia dessa? De acordo com a Casan, até agora, mais de R$2 milhões e 200 mil foram pagos em indenizações a moradores locais. Eles também afirmam que deram assistência para a recuperação dos danos. Nos primeiros dias, a Casan montou um centro de operações na servidão Luiz Manuel Duarte, com atendimento médico, com fornecimento de alimentação, com kit de roupas e material de limpeza. E foi com mais de 60 profissionais fazer a limpeza de todo o local, remoção dos entulhos, limpeza, lavação das casas. No caso dos ressarcimentos que ainda não foram pagos, a Casan afirma que, por ser uma empresa pública, precisa justificar para os órgãos de controle, como o Ministério Público e Tribunal de Contas, tudo o que vão desembolsar. Nós temos uma equipe de profissionais de mais de 15 engenheiros e técnicos nesse trabalho de indenização. A Floram multou a Casan em mais de R$20 milhões por danos causados à Lagoa da Conceição e que ainda não foram pagos. O plano de recuperação da área atingida foi aprovado recentemente após pedido de reajuste por parte do município. Nossos técnicos incluíram dezenas de ações que achavam interessante por estudo que fizemos e a Casan deveria botar em prática para poder recuperar aquela área. A Casan já está implementando as ações do Programa de Recuperação da Área Degradada. Em relação aos danos ambientais na região, o professor e pesquisador da UFSC afirma que em alguns locais ainda existem níveis baixos de oxigênio e carência de balneabilidade, mas que isso pode sim ser revertido. Tratar com muita seriedade o saneamento básico,
restauração dos ambientes que foram degradados e, sem dúvida nenhuma, a recuperação da Lagoa da Conceição. Isso é possível, por exemplo, usando algas que podem absorver o nutriente e produzir o oxigênio que a lagoa tanto precisa. E após os 90 dias do rompimento da barragem na Lagoa da Conceição, os moradores criaram a exposição Memória e Trauma, Descaso Lagoa. O objetivo era justamente usar a arte para que os danos sofridos não sejam esquecidos e para fazer a cobrança pela justa reparação e direito de todos os atingidos. Virou rotina. O furto de cabos elétricos de semáforos da capital se tornou um problema complicado na cidade. Nas proximidades do Ticem, por exemplo, a fiação já foi furtada mais de uma vez em pouco tempo. Confira na reportagem de João Paulo Cardoso. O furto dos cabos elétricos ocorreu na manhã desta segunda-feira, na Avenida Gustavo Richard. A fiação fazia parte dos semáforos que controlam o acesso de veículos ao terminal de integração do centro, o Ticem. Pelo menos 3 equipamentos ficaram sem funcionar durante 2 horas. Foi o terceiro caso em menos de 2 semanas. Após rondas da Guarda Municipal de Florianópolis, o suspeito foi identificado, preso e encaminhado para a 5ª Delegacia de Polícia da capital. Ele tem 35 anos e é natural do estado do Paraná. Na ficha criminal dele, já havia 2 registros pelo mesmo crime. De acordo com o comandante da Guarda Municipal de Florianópolis, uma das formas de combater este tipo de crime é identificar quem compra o material furtado. Para a gente poder quebrar essa cadeia, nós temos que identificar quem são os compradores, quem está receptando esse material, para que a gente consiga quebrar e acabar com isso, né? Diante disso, nós temos o nosso secretário de Segurança aqui do município, Coronel Araújo Gomes, que está coordenando uma força-tarefa, mas com certeza num prazo curto de dias daremos uma boa resposta aí para a sociedade. O secretário adjunto de Mobilidade Urbana de Florianópolis afirma que a prefeitura iniciou uma ação com medidas de combate a crimes deste tipo. A nossa estratégia está voltada, focada em diminuir esse tipo de incidência. De que forma? Estabelecendo a substituição da fiação, porque hoje, com a troca das lâmpadas comuns por lâmpada de LED, a gente não precisa ter uma fiação tão grossa, então a fiação mais fina, ela perde valor econômico. Também estamos blindando as caixas que dão acesso a essa tubulação que leva a energia até o semáforo para impedir o acesso fácil a esses terminais, né? E estabelecer essa estratégia de comunicação direta, tendo tecnologia onde, a partir do momento que um semáforo ele perde a conexão, imediatamente a gente recebe essa informação e encaminha para as forças de segurança que dão uma resposta rápida nesse sentido. Nessa segunda-feira, o Grupo de Combate às Organizações Criminosas, o GAECO, junto com a 7ª e a 26ª Promotorias de Justiça aqui da capital, deflagraram a Operação Mercúrio. Foram cumpridos 11 mandados de busca e apreensão e 2 ordens de afastamento de função nas cidades de Florianópolis, Palhoça, Joinville, Guaramirim, Jaraguá do Sul e Urubici. O Ministério Público investiga um esquema criminoso que envolve pagamento de diárias, pagamento ilícito, desvio de bens e também fraudes na aquisição de bens, locações e contratação de serviços. Tudo isso no âmbito da administração de uma entidade paraestatal. São investigados crimes como peculato, corrupção passiva, falsidade ideológica e associação criminosa. As investigações correm em segredo de justiça. A Polícia Civil apreendeu mais de R$40 mil em dinheiro no oeste do estado. Foi na manhã de domingo. Agentes da Divisão de Investigação Criminal de Chapecó apuraram que um homem seria suspeito de envolvimento com o tráfico e teria drogas, armas e dinheiro provenientes do crime. Os policiais cumpriram um mandado de busca e apreensão na manhã de domingo e encontraram R$42 mil em dinheiro, quantia que não teve a procedência justificada. As investigações prosseguem para apurar a origem dos valores e a suspeita de lavagem de dinheiro. E a Polícia Rodoviária Federal recuperou na BR-101 em Joinville, norte do estado, uma carreta roubada com uma carga avaliada em R$400 mil. Os policiais receberam uma informação de que a carreta havia sido roubada do pátio de uma empresa da região. Ao localizar o veículo, os agentes deram ordem de parada que não foi obedecida. A polícia perseguiu o caminhão por 21 quilômetros. Foi quando o motorista freou a carreta e fugiu do local. O veículo transportava uma carga de parafusos que foi devolvida ao proprietário. Logo mais, depois do Band Cidade, tem o Jornal da Band. Vamos saber os destaques da edição de hoje com a apresentadora Joana Trepton. Olá, boa noite. No Jornal da Band de hoje você vai ver que o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, admitiu dificuldade para distribuir
mais vacinas contra a Covid-19. A gente também vai falar sobre a CPI da Covid. Os trabalhos começam amanhã. Um dos alvos da CPI, uma das pessoas que vai ser investigada, interrogada, o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, ele foi visto passeando em um shopping sem máscara em plena pandemia. Todos os detalhes a partir das 7h20 no Jornal da Band. No próximo bloco tem análise política com Roberto Azevedo, as notícias da pandemia de Covid-19 e mais. Epagre realiza pesquisa sobre produção de ostras desconchadas. Os detalhes logo depois do intervalo, a gente volta já.